Eu peguei e vou tocar teu armário. Se ele teu dia vai ver só. Ai, se vai ver. Agora, aqui que tu faz? Tô brigando com a Tata. Tô brigando. Tô com ela. Tô com ele. Tô brigando. Tô brigando. Papai, tô brigando com a Tata. Papai, tô com a boneca. Tô brigando com a Tata. Agora sabe o que foi? Agora sim. É. Põe a câmera agora. Aí. Agora sim. Tá, só continuando aí, Rô. Só voltando um pouquinho aqui que a gente estava falando. Vamos começar do início. Isso, vamos lá. Tô com um menino aqui. Tem esse moleque arteiro. É arteiro também ou não? Você está me ouvindo bem aí agora? Estou te ouvindo bem. Então, deixa eu te falar. Que cidade você está morando aí, Rô? Cidade aqui chama Bardonecchia. É uma cidade... Bardonecchia é uma cidade turística que foi uma das sedes dos Jogos das Olimpíadas de Inverno de 2006. Tá. E fica perto de Kiev ou não? De Kiev, dá 2h30 de Kiev daqui. Kiev é o meu time de coração aí da Itália. Kiev e Verona. Kiev e Verona, isso aí mesmo. Hoje acho que eles estão acho que do campeonato aí da italiano, né? Não, o Kiev tá na Série A esse ano. Tá os dois times de Verona na Série A. Uhum. Tá brigando? Fala oi aqui pro tio, aqui, ó. Tio, eu tô brigando com a Tata. Tá brincando com a Tata. Fala pra Tata pegar pra você lá. Tô com uma reforma aqui em casa, cara. E tá na correria e a minha esposa, minha sogra tá doente, aí minha esposa foi lá dar uma mão pra ela. Agora fiquei todo com as crianças aqui, cara. É normal. Faz parte. Pedagogia ou não? Oi? Você chegou a terminar o curso de pedagogia? Eu tô tentando terminar ele online agora, que eu tô no último semestre, então tô tentando, acho que eu vou conseguir. Aí eu vou ver se eu consigo fazer por aqui também e lecionar aqui, né? Eu acho que dá para validar o diploma aqui. Entrar naquele assunto lá, nosso tema aqui sobre o coronavírus. Não sabe, quem está entrando aqui agora são 3, 4, 5, 6, 7. Deve ser umas 8h50 por aí, mais ou menos. Isso, 8h50. 8h50 aí. E para quem está chegando agora, devido a essa live começar às 3 horas, devido à questão do fuso horário com a Itália. Por isso que a nossa live hoje é 3h30. Porque tem muita gente perguntando para mim, por que não faz à noite? É devido a isso aí, questão de horário, tudo isso. Eu estou 5 horas na frente. E eu, igual eu tava olhar lá fora, aqui, tá vendo? Já está escurecendo. E conversando com o William também, um amigo meu lá do Japão, lá, até questionei ele também, um horário para a gente estar fazendo a live. Provavelmente vai ser bem lá para umas 9 horas, tá? Mas aí eu vou estar divulgando aí aqui nas redes sociais. Tenta fazer no sábado. No Japão. E, Rô, me explica aí, como que está aí a vivência de vocês, o confinamento de vocês aí na Itália? Então, como eu te expliquei aquela hora, o confinamento começou aqui no dia 9 e foi um confinamento mais suave, vamos dizer assim, no início. Que é o isolamento social que eles falam, que começou não fechando tudo e tendo a distância de 1 metro, o uso de máscaras e tudo mais. Só que até então, ainda quando a Itália começou a fazer essas medidas, não tinha ainda o boom, né, do vírus. Então,
naquela semana o pessoal levou muito assim, como o brasileiro levou no início, não levou a sério, não era uma coisa obrigatória. E quando o vírus pegou mesmo de vez, que começou a ter problemas, né? Tanto que até hoje os italianos se arrependem de ter subestimado o vírus, né? Aí fechou, as escolas fecharam logo depois do carnaval, e aí fechou bares, restaurantes, cinema, futebol, parou tudo, literalmente. E parou as indústrias, parou tudo. Então, tipo assim, o italiano, depois que a coisa apertou, ele aderiu. Então, o que eu vou te falar, cara, eu, por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é no ramo de higienização, eu não estou parado, né? Sim. Só que, tipo assim, muitas empresas em outros segmentos pararam e os pequenos também foram obrigados a parar. A cidade que eu moro aqui, que é uma cidade turística, para você ter ideia, que vive do comércio, ela parou, literalmente. Então, assim, arrebentou os pequenos, literalmente, né? E a Itália pegou muito pesado nessa questão do trânsito. Para você ter uma ideia, eu não posso ir na cidade vizinha sem um motivo, sem uma autorização. Não pode. A polícia está parada na saída da cidade, 375 euros de multa, e se eu insistir, são 6 meses de prisão, e não tem conversa. Não, tá bem assim, rígido. Por exemplo, é como se aí em Sertãozinho te proibisse de ir em Pontal, Ribeirão, você não pode sair. A não ser que você vá a trabalho Assim, ou uma urgência médica. E a urgência médica, você não tem que correr para os hospitais. Você tem que ligar e a ambulância te buscar. Não pode nem te pegar na rua. ixi, Porque o que o governo entendeu? Que o único modo do povo aderir é castigar no bolso. é verdade. É Tem que onde ser dói. isso. Não É, adianta pedir, conscientizar, sabe? Porque as pessoas falam, pô, Europa, primeiro mundo. Não. O italiano também teve que o governo pegar firme para entender. Porque no começo não levaram a sério. uhum, Então, o que acontece? A hora que o governo pegou e castigou no bolso e começou esse número de mortes astronômicas, aí todo mundo começou a aderir, entendeu? Mas no começo foi duro, cara. E agora está sendo duro. Porque com as crianças paradas, tá complicado. E agora aqui, agora há pouco, num pronunciamento do presidente, vão liberar 3 de maio o retorno. 3 de maio. 3 de maio. Só que gradativamente. Vão começar Ixi, algumas indústrias, pessoal para trabalhar. Então tá devagar. Só que eu não, me corrija se eu estou errado, eu estou vendo algumas coisas que estou acompanhando o que está acontecendo em Sertãozinho e no Brasil de modo geral. Aqui não é diferente. Tipo, tem esse problema de prós e contra governo. Não vou nem entrar nas questões políticas, mas aqui também tem direita e esquerda, aquela briga total. Só que uma coisa que eu achei legal do italiano é que ele deixou as diferenças de lado e se uniram para passar essa pandemia logo e reerguer o país. Então está sendo então, uma coisa muito legal. As pessoas não estão preocupadas em ter razão. Não estou vendo assim, independente do governo aqui, que o governo é muito criticado em alguns aspectos, tem os que defendem, os que criticam, mas não, dessa vez o pessoal deixou a diferença de lado e estão se unindo. Então está sendo muito legal. tá, aqui em Sertãozinho, igual que eu estava falando, conversando com você, aqui tá tudo parado, né? O comércio, tudo. A única coisa que está funcionando aqui ainda são as empresas metalúrgicas, estão funcionando, vamos falar assim, praticamente quase normal aqui. Tem Uhum. alguns que eles exigiram, mas praticamente estão trabalhando. Mas aqui em Sertãozinho só teve um caso que veio a óbito, né? Que Do foi Garcia? eu comentei com você. Mas, graças a Deus, assim, as pessoas estão se resguardando mais. Tem uns aqueles que não aceitam muito.
que não acha que o que está atingindo a Europa não vai atingir o Brasil devido o clima, né, da Europa para o Brasil. Mas, assim, o governo do Estado está se resguardando, apesar da crítica da oposição, de muitas pessoas que querem que o comércio volte e tudo, mas ele está se resguardando e, assim, do meu ponto de vista, até que positivo, né? Até que positivo. E tem gente assim que critica, mas acho que é uma maneira de a gente se resguardar, mas tem muita gente assim que pensa ao contrário. Igual eu falei, se realmente for a questão da temperatura, do clima, o Brasil ainda vai começar ainda a ter esses problemas ainda, né? O que acontece, principalmente aí na região de Sertãozinho, ao menos do que eu me lembro, o período de maio e junho e julho é aquele período de seca, que o pessoal fica mais doente. Então essas questões ajudam, né? Sim. A propagar. E aqui também foi assim, não foi diferente. Ó, o seu irmão está perguntando aqui, ó, o que vocês acham sobre a proposta do isolamento vertical? Qual? Eu falei, ô Marcelo, eu sinceramente não sei o que te falar, viu? Agora o Rô, eu não sei, Rô, o que você Não, tem que falar aí? olha, sinceramente, depende muito de como as pessoas aderem a qualquer tipo de isolamento. No caso da Itália, o isolamento teve que ser mais rígido por questão de cultura, né? O italiano é muito parecido com o brasileiro nessa questão de, eu não é comigo, vai acontecer com o vizinho. E eu acho que tem que ser igual aqui, cara, castigar no bolso. Senão o povo não aprende. É triste falar uma coisa dessa, mas no Brasil o isolamento vertical não funciona, não. Aqui não funcionou. Se aí não funcionou, no Brasil Não. também acho que não. Infelizmente não funcionou. Porque eu também entendo as pessoas. Imagina você tirar o bem mais precioso do ser humano, que é a liberdade dele. Verdade. Complicado. Também entendo, né? Eu vejo as pessoas, tenho acompanhado um pouco de Sertãozinho, que as pessoas criticando aquela manifestação do pessoal autônomo. Não dá para criticar, cara. É complicado, porque é uma coisa assim tão anômala, nunca aconteceu. Então, como é que você vai criticar um pai de família que está desesperado? Né? O cara não está pensando se vai morrer ou se nos contras dele voltar a trabalhar. Ele só está querendo, né, ter um resguardo. Então, eu entendo a reação de todas as pessoas. Aqui não foi diferente, tá? É uma coisa complicada. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Agora, eu vi agora, foi ontem, eu vi através das redes sociais, o ministro, agora não recordo, acho que é da tecnologia, não sei, que conseguiu descobrir uma vacina aqui no Brasil que combate a 94% desse vírus. Então, assim, é uma notícia que ficou nós de surpresa, uma notícia boa, tá? Eu vou ser sincero, vou entrar aqui um pouquinho da questão política. Eu não gosto do Bolsonaro, mas eu tenho que ressalvar o ministro, acho que é Antônio Pontes, eu não recordo muito bem o nome dele, fez uma pesquisa que foi feita em Campinas, uma vacina que, para nós brasileiros, seria muito benéfico para combater esse vírus aí. Né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí na Itália sobre essa vacina que descobriu aqui no Brasil. Você ficou sabendo de alguma coisa ou não? Não, aqui fala sim. Aqui fala. Mas só voltando um pouco aqui, que eu vi um rapaz perguntando aqui do relaxamento, do isolamento. Aqui também está começando a ter, cara. Um pouquinho de relaxamento, porque os números
tem colaborado, né? No caso da Itália, o relaxamento foi por causa desses números, das notícias positivas. Agora, voltando nessa questão aí que você está falando da medicação, aqui falou sobre algumas alternativas que o Brasil tem desenvolvido. Eles também aqui estão testando algumas coisas. E aqui ontem no jornal italiano estava falando sobre essa questão da cloroquina, que falam tanto no Brasil. Uhum. E testes comprovados aqui na Universidade de Siena e na Universidade de Roma não comprovam uma eficácia tão grande como dizem da cloroquina, da hidrocloroquina também. Enfim, são coisas assim experimentais. Essa vacina não vai sair esse ano. Mais do que uma medicina, nesse momento, uma medicação de alguma coisa, o que dizem aqui é mais a questão da higienização. Esse é o melhor enquanto aí. Por enquanto, é o melhor caminho, é a higienização. Não tem, porque tem muitas pessoas aqui que estão com o vírus e não manifestam os sintomas. Então, o que acontece? O que o governo sugere? De você não propagar. Então, é o isolamento. Você pode estar infectado, não ter os sintomas, então você se resguarda, justamente para não espalhar. Teve uma queda de sinal. O ministro da Educação, aqui do italiano, ele estava falando a respeito da não abertura das escolas. Um exemplo. Porque está uma polêmica muito grande, está desde o carnaval sem aula aqui na Itália. E o ministro pegou, foi bem claro, e falou, olha, eu não posso abrir as escolas por um simples motivo. As crianças podem não manifestar os sintomas, mas podem levar para os avós, para os pais, o vírus, né? Então, nesse momento, o que pode ser feito é higienização. Isso é o que a Itália tem pregado aqui, o ministro da Saúde. Porque uma vacina mesmo, meu amigo, só no próximo ano. É o que dizem por aqui. A questão da higienização aí, vocês sente falta de álcool em gel? Vocês têm tudo aí? Tem sim. Faltou máscaras aqui no início, né? E o pessoal aqui, alguns fabricantes tentaram elevar o preço. O governo foi mais rígido nesse aspecto. Foi lá, sequestrou tudo, pagou o preço que se deve a essa empresa e ainda multou ela pelo custo abusivo. Igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil teve esse aumento, principalmente a questão do gás, né? Aqui o gás, aqui está com o gás aqui a 150, 160 reais. Um absurdo. O brasileiro quer saber do custo, né? Aí até que o governo entrou no meio aí e voltou a estabilizar. O que está baixando agora é o combustível, né? A gasolina, o etanol está começando a baixar. Oferta e procura, né? Ninguém está girando, né? Então, se todos fizessem assim, né, Rô? Poderia até melhorar muito, mas infelizmente o povo brasileiro é meio complicado. Eu estava te falando dessa questão que você tocou em questões políticas, cara, sinceramente, eu fico triste de ver algumas discussões. Infelizmente, eu só consigo acompanhar por rede social, né? E conversando com alguns amigos por aí. E as pessoas não entenderam que nesse momento, independente de gostar ou não do presidente, eu também apoio algumas coisas, critico outras, tento ser neutro. A gente tem que ver o que é melhor. Mas o brasileiro, ele é um ser único. O brasileiro, ele consegue milagres que os outros povos não conseguem. Por que não conseguir se unir, cara? Deixar as diferenças políticas, né? Eu até evito comentar, porque tem muitos albingos que levam tão a sério essas questões políticas e não estão vendo que nesse momento adianta você ter razão? Não adianta. A gente tem que procurar o melhor caminho aí, né?
Uhum. Até o Bolsonaro fala que não é, vamos falar assim, não tem a necessidade de parar o Brasil inteiro por causa de uma simples gripe. Mas não é isso, cara. A próprio Ministério da Saúde está falando, tem que ficar isolado, sim. Evita o máximo de contato com pessoas no mercado, enfim. Aqui em Sertãozinho, estão distribuindo sempre para entrar no supermercado. Ah, o bom disso, cara, é que as pessoas estão começando a se entender, assim, dar o valor mais à vida, né? Não só Sim. as outras pessoas, porque o principal nosso aqui é a vida. Sem a vida, você não consegue fazer mais nada, né? Aqui, para você ter ideia, supermercados, na porta do supermercado aqui distribui senhas. Então, um mercado, por exemplo, do tamanho do, não digo do Savenhago, um mercado menor, por exemplo, né? Uhum. Eles fazem um cálculo de 20, 30 pessoas por vez, no tamanho. Aqui, no caso da minha cidade, o mercado é um pouco menor, entra 4, 5 pessoas por vez, né? Uhum. Então, o atendimento é bem limitado, porque no início, aqui também cometeram o mesmo erro, sabe? Na hora que começou a falar em isolamento, aquela correria para o supermercado, o pessoal querendo estocar as coisas, né? Aí o presidente falou em rede nacional, falou, olha, fiquem tranquilos que não vou deixar faltar nada. E realmente não deixou. Então isso já deu uma acalmada. Porque o que está acontecendo aqui agora, é que nós estamos praticamente um mês na frente do Brasil nessas questões de isolamento. Então, chegou um ponto que o pessoal está desgastado psicologicamente. Então, tem essa questão de tratar a cabeça. Porque você já não aguenta mais, ficar Quando eu dentro de casa, tô né? aqui dentro, né, 50 dias que eu tô aqui dentro de casa, tô ficando louco. Então, Mas então você tem o que. pessoal está preocupado com essa questão com a questão psicológica. Uhum. E então, assim, o governo tem tentado fazer as pessoas entenderem que é um mal necessário, entendeu? Porque a princípio ia até o dia 14, aí foi para o dia 21 e agora é o dia 3, mas dia 3 é definitivo. Então, agora alguns negócios já estão começando a reabrir, no caso de livrarias, lojas de produtos infantis. Então, devagar, está começando a retomar, entendeu? Mas Eu, o lado psicológico, o brasileiro não está preparado para isso. O que ele mais tem de bom é a liberdade. Então, de certa forma, eu também entendo que o brasileiro não está levando muito a sério. o tempo que você está aí, chegou a conhecer alguém que chegou a contrair esse vírus ou não? Cara, eu, eu fui trabalhar num condomínio que tinha um cara que morreu perto de mim. Tô louco. Ué, e é uma família que veio de Turim para cá passar férias. E aí no isolamento eles ficaram presos, porque como eu te falei, aqui não está podendo transitar entre cidades. Só que o cara já veio para cá e não sabia que estava doente. Aí ele piorou. Aí um dia eu estava indo nesse condomínio para trabalhar, vi a ambulância chegando. E não vi o cara saindo. Deu 2 semanas, aí eu vi a mulher dele sozinha na sacada do apartamento, e aí algumas pessoas que moram ali perto que eu conheço falaram, olha, o cara que veio para cá morreu. Né? Ficou na UTI alguns dias, agravou e morreu. Ou seja, ele veio lá de Turim, infectado, e morreu. Assim, te confesso que a hora que eu entrei ali, cara, que eu vi, falei, pô, um cara que tá infectado, uma família infectada, e um cara morreu aqui, eu fiquei apavorado, cara, com medo de pegar. Que louco. Na hora que você vê assim de perto, né? É diferente do que você vê nos jornais, ouvir falar, mas de perto, na hora que eu falei, nossa, 5 metros de mim aqui tem alguém infectado, cara, eu fiquei apavorado. Aí eu fiquei imaginando o pessoal da saúde, os enfermeiros, os médicos, que estão ali de frente, cara. E eu não teria esse sangue frio. Rapaz do céu, que coisa, hein? Então, assim, a ficha caiu para mim, mesmo seguindo todas a segurança e tudo mais, a hora que eu vi.
Que na hora que você vê, cara, você vê que não tem nada a ver com essa coisa de falar, é coisa do governo, é mentira, é notícia plantada. Não, a hora que você vê, é diferente. E a hora que eu vi o desespero dessa senhora, cara, é de cortar o coração. Nossa. E é idoso, então, é um casal de idosos. Sim, ela é naquela faixa dos 65, 70, Uhum. né? É o que mais aí são os idosos aí, né? A Itália tem muito idoso, né? É um país já, assim, de muitos idosos. E tudo, assim, contribuiu, né? O inverno, o idoso, é difícil falar isso, mas é teimoso, É, não é diferente daqui, então. né? Então, essa questão de grupo de risco que se fala tanto, é porque também é uma questão intelectual, né? Os adultos, os jovens são mais propensos a aceitar essas coisas. Porque hoje a nossa geração recebe tanta informação, você consegue assimilar. O idoso, como é que você fala para ele no final da vida, com uma rotina já pré-programada, falar, não, meu amigo, agora você fica em casa. Sabe, aqui na entrevistas em jornais italianos, eu vi uma senhora de 70 anos falar assim, para que eu vou ficar em casa? Eu vou morrer mesmo. Então, sabe, ela não está preocupada se vai propagar o vírus. Ela está preocupada com o próprio umbigo. Eu estou dizendo uma exceção. Como, assim, Claro. vi muitos casos também, muitos exemplos bons, sabe, de gente que, sabe, tem idoso na rua que se vê gente aqui, o cara briga com você, cara. Ele dá sacada do prédio, ele briga, onde você está indo? Vai para casa. Eu falo, poxa, e no Brasil é o contrário, a gente brigando com os velhos para ficar em casa. Mas tem os teimosos, enfim, sabe? Não está sendo muito diferente do que está aí, não. É que agora, como a coisa ficou muito feia, a Itália só tem esses números, cara, porque depois da China foi o primeiro país que foi atingido. Pegou em cheio. Senão, talvez a gente tinha mais, assim, menos casos, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem aqui do Ronaldo. Você conhece o Ronaldo, né? Ronaldo. Ele morava na Coab 2 ali, só Ah, sim, que claro, Ronaldo, claro. aqui ele colocou aqui, notícia de última hora, mudando um pouquinho do assunto aí, o ministro de Saúde deve sair hoje ou amanhã. É uma baixa, né? Então, Assim, mas ele estava fazendo assim, um bom trabalho eu, nessa gestão do Bolsonaro. Só eu vou te que. falar o que falaram do Mandetta e do Bolsonaro aqui na Europa, em modo geral, né? O Mandetta foi muito elogiado pela União Europeia e por ter peitado essa decisão do presidente, né? Na verdade, o presidente ele deveria ter ficado quieto em alguns momentos, né? E Sim, não deveria ter falado muita besteira em rede nacional. E, cara, é que eu não quero entrar na política, mas uhum, taxaram o Bolsonaro de menino mimado. Assim, foi o adjetivo mais educado que usaram para ele aqui na Europa, né? uhum, É triste porque eu, como brasileiro, ver falar desse jeito do meu presidente, né? é, Independente de ter votado nele ou não, não importa. As pessoas têm que entender o seguinte: ele nos representa. Então é triste quando ele faz esse tipo de comentário infeliz, porque você tem que ter neutro, né? O presidente tem que governar para o povo. E o Mandetta saindo né, falando esse assunto do ministro, eles dizem aqui uhum, que é um atestado de burrice do governo federal. Primeiro, de ter entrado em conflito com ele, porque ele só seguiu o que a OMS, sim. né, sugeriu, né, ele não fez nada de errado. Então, sabe, é triste. Se ele sair, é uma pena. E é o que dizem aqui também, porque elogiaram muito o trabalho do Mandetta aqui na Europa. Você acompanha mais pelas redes sociais ou pelo canal internacional aqui do Brasil? Eu acompanho um pouco pelas redes sociais, eu tento ver também
as redes sociais do governo, tento ver algumas pessoas de oposição, eu tento balancear e para ver onde está os prós e contras aí, né? Porque você também vê, sem críticas, né? Só Globo, ou só um isso, só aquele, você acaba ficando também tendencioso, né? Então, estou tentando acompanhar todos os lados. E às vezes eu fico triste, porque eu vejo gente muito conceituada falando besteira. Então é Então, triste. até da nossa conversa, estar conversando com você aí, é porque surgem muitas conversas, muitas coisinhas que a gente não sabe se realmente é verdade ou não. Então, seria mais fácil, a gente estar conversando com a pessoa que está vivendo lá, tá? Para estar trazendo essa notícia para a gente. Ah, a questão da escola, suas crianças já estão estudando aí já, ou como que está aí, Rô? Tá, a minha mais velha está no quinto ano e a pequena estava já para ir para creche, né? Creche? O pessoal de creche, assim, por exemplo, não teve jeito, porque não tem o que fazer, né? É ficar em casa, com os pais em casa, aí o governo tentou ajudar. Mas no caso da mais velha, por exemplo, o Ministério da Educação aqui foi muito feliz. Eles criaram canais online para ter acesso ao conteúdo. Você tem contato com os professores através de um site que passam todas as matérias. Minha filha está entupida de matéria aqui para fazer. É um pouco mais puxado, né? É um estilo de estudo diferente, porque aqui o ano letivo começou em setembro, segue o calendário europeu, setembro até junho. Então ela já estava praticamente no terceiro bimestre, né? Então já estava bem adiantada nesse aspecto. Mas os Ela professores acompanham, criaram canais de comunicação, WhatsApp, sim, sabe? Tá bem próximo. Então não estão deixando ela bem parada, vamos dizer assim. uhum. Ela se adaptou bem à questão da língua, Rô? Adaptou, cara. Você sabe que um jovem de 12 anos, né, é uma esponja, né? Absorve tudo muito rápido. E diferente de você fazer um cursinho, quando você é obrigado a falar, né? Ou fala ou morre de fome, vamos dizer assim, né? Você aprende mais rápido. Ela se adaptou bem. Apesar do estudo europeu ser, infelizmente, é o dói, cara, falar essas coisas. Muito mais avançado que o nosso, né? Então, anos luz na nossa frente. Então, ela teve, assim, no começo, não só o idioma, mas se adaptar, né? Porque Isso é o diferente, inglês da né? escola aqui não é o verbo to be, o francês aqui não é só o we, sabe? É mais puxado. O que é bom, né? Porque hoje o jovem ele tem uma capacidade muito boa de absorver as coisas. Então, teve E, que se adaptar. Eu sei que no Brasil, em virtude do não acesso de muitas pessoas à internet, né, e de outras carências que a gente tem, é difícil implantar esse tipo de coisa, né? Então, muitos vão sentir, né? e ainda da questão dentro da escola aí, ela estuda na escola pública aí Desculpa, da cortou, Itália, Adri, é isso? repete. A questão da escola aí ainda, falando da escola, ela estuda na escola pública, escola ou Sim, é aqui é particular? público. É pública. Tá. Ela fica o dia inteiro ou meio período? Não, aqui é o seguinte, as escolas aqui são públicas, quem controla a escola aqui, no caso, é a prefeitura, e ela Uhum. tem aulas de segunda e quarta-feira integral, terça, quinta e sexta ainda são meio período. E no próximo ano, no sexto ano, já é todo dia integral, inclusive aulas de sábado, porque tem muito mais Sábado? matéria e mais conteúdo, né? Nossa. E que essa menina fala disso aí? Ah, assim, ela até se adaptar, ela sentiu bastante, cara, né? Só que, tipo assim, como, por exemplo, a classe dela não tem
tantos alunos como aí, né? Não é você jogar um professor com 45 alunos e falar se vira, né? O professor aqui ele tem respaldo, é uma sala de no máximo 20 alunos e tem todo o respaldo de conteúdo, enfim. Professor aqui, cara, é valorizado. E aí você trabalha, você é autônomo aí, né? Não, não, eu trabalho numa empresa pequena. Eu Ah, faço, né, mas é, eu trabalho com jardinagem, com limpeza de condomínios, eu faço uma série de coisas aqui. A gente vai se virando, né? tá, mas aí no momento vocês estão parados. Não, no meu caso não, porque a empresa que eu trabalho está fazendo dedetização, limpeza em todos os condomínios aqui. Então as empresas da área de sanificação, empresas de saúde, de alimentação, não parou. Parou só Ah, as coisas não essenciais, vamos dizer assim. caraca, então quer dizer assim, você tem um risco maior ainda de contrair o vírus também. Eu tô na linha de frente também. Ah, quer dizer, Então, tipo assim, eu trabalho com todos os equipamentos de segurança, eu, né? sabe, mesmo com o pessoal dentro de casa, você imagina você entrar num condomínio, num prédio e sabe que o vírus ele sobrevive em superfícies como corrimão, é, portas, enfim. Então você tem que estar sanificando tudo, né? Tem que estar aqui. Eu ando com o vidrinho de álcool no bolso, cara. A gente tá sempre atento. Eu morro de medo, mas. Aí da sua família só você está trabalhando. Aí a sua esposa fica tomando Só conta eu das não, crianças. ela estava trabalhando, fazendo alguns trabalhos, teve que parar e agora ela está fazendo um trabalho numa casa que vizinho nosso, fazendo algumas limpezas, mas caiu drasticamente o trabalho dela. E como as crianças estão em casa, ela também nem está podendo fazer outro tipo de trabalho. Senão não tem quem deixar as crianças, né? Então, quer dizer, também pegou. Mesmo eu conseguindo trabalhar, eu estou tendo que, né, sacrificar ela. É. E a questão do trabalho aí, são quantas horas por dia você trabalha aí? Não, a carga horária é igual a nossa, 40 horas semanais. Né? As leis trabalhistas aqui são bem parecidas com a nossa. Ah, não, legal. Ô, Rô, é o seguinte, queria agradecer aí pela sua paciência aí, tá? Pra gente Que tá, isso, cara, eu que agradeço. tá? Mas é legal levar essa informação pessoal aqui do Brasil, porque muita gente acaba recebendo uma notícia que não é verdadeira, tá? Então é importante trazer essas pessoas de fora para estar explicando um pouquinho como que está sendo a vivência. Tipo, você pretende ficar aí ou você pretende voltar um dia para cá? Olha, cara, sinceramente, eu não tenho intenção de voltar hoje, Uhum. porque como eu olho, assim, eu decidi vir para cá pensando mais nas minhas filhas, né? Porque você olha para o Brasil, você não consegue ver nada, nenhuma mudança a médio prazo. Tem uma esperança de Não, melhoria. é muito triste, cara, você ter que falar assim, né? Mas quando eu tomei a decisão, eu pensei nelas, né? Pensei nas minhas filhas. Falei, poxa, o que eu posso oferecer de bom para elas? Então, eu olho hoje para o Brasil, eu não vejo uma mudança cultural das pessoas. As pessoas pensam no próprio umbigo e a política é aquela coisa de Corinthians contra Palmeiras, né? As pessoas querem ter razão e ninguém pensa num bem comum. Então, sinceramente, eu não penso em voltar, só passeio. Então tá, Rô, muito obrigado aí pela participação, Valeu, tá? Dri. Aí a semana que vem, provavelmente, eu vou estar divulgando nas redes sociais aí, vou conversar ainda com o William, lá do Japão. A gente vai estar vendo uns horários certinho que encaixa aí. Uhum. E você está assistindo, contribua aí com a gente aí, participe com a gente aí, Rô. Não, vou estar sim, cara. Se eu te
te aconselho a fazer num sábado, que assim os horários ficam bons para todo mundo, cara, porque o fuso horário arrebenta, né? Verdade, no sábado seria melhor. Tenta fazer no sábado. E ó, cara, a mensagem que eu deixo aí para vocês aí, Sertãozinho, é força. Desculpa, não escutei, Rô. Não, a Cortou. mensagem que eu deixo para vocês aí no Brasil, principalmente em Sertãozinho, que eu tento acompanhar o pessoal aí, é Ah, para não subestimar, cara, para manter firme, porque o isolamento é um mal necessário e principalmente nós brasileiros aí, a gente sempre consegue dar a volta por cima, né? E disso eu tenho orgulho de nós brasileiros. Então a gente vai sair dessa sim. se Deus quiser. A gente vai se falando então, Rô. Beleza, cara. Um abraço, hein? Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite aí. Ah, e precisando, a gente faz outra, cara. Qualquer dúvida também, entre em contato aí. Beleza. Então tá, Rô. Obrigado, viu? Valeu, abraço. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau lá. Falou, Rô. Valeu, até mais. Epa!